Olá pessoal, aqui é Igor Nunes, tá? No canal Meu Setup Favorito. Esse é o vídeo de estratégia de hedge, esse é a parte 2. Nós vamos ter ainda a parte 3, tá? Bom, essa vídeo de parte 2 a gente vai focar em risco mínimo, tá? Como você vai se proteger na operação e como manter aí o mínimo de risco possível para você conseguir proteger o teu capital, tá? Essa estratégia ela pode ser usada como a sua estratégia principal de day trade, ela pode ser usada como uma estratégia de recuperação do dinheiro do financeiro que você perdeu usando uma outra estratégia de day trade que seja mais lucrativa. Tem uma outra estratégia que ela já tem um bom lucro, você pode estar usando essa estratégia e aí você usa essa estratégia aqui de hedge somente para te dar uma proteção. Por exemplo, você usa um gradiente linear e você tem um stop de R$1.000 por dia. E você usando essa estratégia aqui, você pode colocar talvez um alvo de R$200 a R$500 por dia, ou seja, você não vai perder os 1.000, você vai estar sempre perdendo menos que o seu limite diário da estratégia, você está sempre recuperando um pouco. E aí no dia que a estratégia der certo, você vai ganhar dinheiro tanto na estratégia do gradiente quanto nessa outra estratégia, então você vai potencializar um pouco o teu lucro, tá? Então não esqueça, potencialização do lucro, ela vem somente depois que você fez a proteção, tá? Então vamos lá para a tela, tá? Já quero pedir para vocês aí, ó, seguinte, já curte, tá? Esse vídeo aí, compartilha, manda para os amigos, tá? Os amigos que têm perdido dinheiro em day trade ou que não sabem uma forma de proteger as suas operações, tá? E coloca um comentário aí, uma pergunta, alguma coisa que ficar, tá? Esse vídeo vai ter a parte 3 ainda, que eu vou mostrar a estratégia, como que ela ficaria automatizada e todas as melhorias que a gente pode fazer nela. Essa parte 2 ela foi concebida somente para você conseguir executar ela de forma manual, tá ok? Então vamos lá, estratégia de hedge com risco mínimo, tá ok? Então começa assim. O hedge, propriamente dito, é um sistema de proteção para diminuir o risco e, consequentemente, proteção de capital. Imagina como se fosse, por exemplo, você tem um ativo da Petrobras e você acredita que pode ter uma queda grande e você compra puts desse ativo para se proteger de uma queda, tá? Mas esse é um outro tipo. Agora, o tipo de hedge que a gente vai estar falando hoje aqui é a estratégia de hedge no mesmo ativo ao mesmo tempo, tá? Você vai estar comprado e vendido ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem a escola oriental do mercado financeiro, ela fala muito em potencialização de lucro, estratégias de hedge para potencialização de lucros. E aí você também tem que usar arbitragem, que é está comprado em um ativo e está vendido em outro ativo que tem uma certa correlação. Tá, e aí a gente tem também a escola ocidental, que é a escola que visa proteção. E aí você pode também ter a mesma estratégia de arbitragem, pode ter estratégia com opções, mas aqui a gente vai estar falando especificamente de contratos futuros, dólar futuro e índice futuro, sem ter opções e sem ter nada. Então vamos lá. Quais são os riscos que estão fora do meu controle? Imagina que faltou energia do teu bairro, da tua rua, aconteceu alguma coisa no transformador do poste, caiu energia. Como que você contorna isso? Se você tiver um no break, tudo bem, você até consegue, por pelo menos um pouco de tempo, ter uma energia ali, uma alimentação, e isso vai ser suficiente para você conseguir fechar suas operações aí, minimizando o prejuízo, tá? Se você não tiver um no break e você usa um notebook, por exemplo, o notebook ele já tem uma bateria interna que vai te dar aí 1 hora aí, 30 minutos, 1 hora a mais para você conseguir tá fechando suas operações. Um detalhe é que se faltou energia na rua, o teu roteador também vai ficar sem energia, então provavelmente você vai ter que ter uma outra internet no seu celular, uma internet móvel, que elas por si só já vai ser suficiente para você conseguir fechar as operações, mas precisa disso, tá?
Segundo problema que pode acontecer que está fora do teu controle é você ficar sem internet, falta de internet. E aí nesse caso também você precisa de uma conexão móvel no celular para poder ligar essa conexão, compartilhar essa conexão com o seu computador, com o seu notebook e fechar suas operações, tá? Terceiro problema que pode acontecer que está fora da tua mão, problemas na corretora. Aí você tem que ligar na mesa e fechar as operações. Qualquer problema que esteja acontecendo, se a tua plataforma está caindo a conexão, vai dando sempre uma olhada na plataforma, coloquei a ordem, está pulando ordem toda hora, dá uma olhada no log, tá? No arquivo de log ali, nas mensagens de log, para ver o que está acontecendo. E aí liga na mesa, se você está vendo que naquele dia as tuas operações elas não estão fluindo, não está legalzinho, está enroscando, pode estar com algum problema na corretora. E às vezes a corretora nem deu tempo de te avisar. Já liga na mesa e fecha as operações. Precisa ter o telefone da mesa de operações ali pertinho, na sua mesa mesmo de trabalho, ali no lugar de fácil acesso para simplesmente pegar o telefone, ligar e já pedir para fechar as operações, tá? Outra coisa que pode acontecer, problemas na B3. Esses dias a gente passou por problemas na B3 aí. Teve gente aí que acabou tomando prejuízo. Então nesse caso também precisa ligar na mesa de operações e fechar todas as tuas operações. Então tem que ter o telefone da mesa de operações aí, ou o telefone do teu assessor de investimentos aí, que vai ter esse acesso também um pouco facilitado para fechar as operações correntes aí. Quais são os riscos que estão dentro do nosso controle, que a gente consegue controlar? Primeira coisa que a gente consegue controlar, tamanho da mão, que é a quantidade de contratos negociados. Isso aí, não sei se vocês estão vendo, mas assim, a B3 já fez uma mudança aí em relação ao saldo dos contratos de dólar e índice futuro, em relação ao saldo mínimo. E as corretoras também têm se mexendo, algumas estão mudando algumas regras e tudo isso para tentar não só se protegerem de eventuais prejuízos, mas tentar proteger também o próprio cliente e evitando que ele trabalhe alavancado. Isso é um assunto para discussão, porque tem gente que acha que não, tem que deixar liberado e o cliente é que decide se ele vai operar alavancado ou não. Mas, bom, você tem que então saber que assim, a quantidade de contratos ou quanto alavancado você está, isso é algo que está no teu controle. Então, se você alavancou demais e tomou um prejuízo muito grande, isso é responsabilidade completamente sua. Não adianta colocar depois a culpa na B3, colocar a culpa na corretora, colocar a culpa na plataforma. Não adianta fazer isso. O tamanho da tua mão é você que gera. Tem vídeo aí ensinando gestão de risco. A alavancagem e o saldo, tá? Você vai ter que ficar verificando o quanto você está alavancando, qual que é o seu saldo disponível, então você tem que fazer esse controle. Para quê? Porque para você não entrar ali no limite do robô de risco da corretora. A corretora ela tem um robô de risco, cada corretora ela tem uma porcentagem de o quanto ela suporta em relação ao teu saldo. Por exemplo, na Genial é 60%. Bateu 60%, o robô vai te zerar. Na hora, mas se eu não me engano, acho que é 80%. Eu não tô certo disso, tá? Então depende para cada corretora. Tem corretora que é 50%. Tem corretora que deixa até 85%, 90%. Então veja com a sua corretora qual que é o limite operacional aí e do saldo que você tem que controlar para você não ser zerado pelo robô de risco, tá? Terceira coisa que você pode controlar, o ponto da entrada. O ponto da sua entrada é fundamental para essa estratégia, porque quanto mais assertiva for a sua entrada, melhor vai ser menos risco ainda você vai correr. Vai facilitar muito a estratégia de defesa. E o quarto ponto é, você tem que saber identificar o momento de operar e o momento de ficar de fora. Por quê? Nessa estratégia, o pior momento para estar operando é quando o mercado está lateralizado. Se está lateralizado, você não coloca. Essa estratégia ela pode ter tendências ou pode ter reversões, mas o importante é que ela tenha um balanço e que ela seja bem direcional. Tá? No caso do dólar, é um ativo mais direcional, então ele é um pouco mais tranquilo de fazer essa estratégia. No caso do mini índice, que ele balança demais, mas aí se você dimensionar o range corretamente e não operar quando o mercado estiver lateral, ela também funciona muito bem. Bom, para entender como funciona a estratégia, tem esse requisito aqui, ó, que é entender o vídeo de hedge parte 1, que é o 100% de acerto. Tá? Então você tem que entender o conceito que está por trás disso daqui.
Se você não entender esse conceito, vai ficar muito difícil você executar essa estratégia porque você não vai saber. Então, a partir dos 12 minutos, tá, desse vídeo aqui, essa única estratégia que você precisa entender como funciona, que é a parte 2, tá? Então, assim, volta lá, dá uma pausa nesse vídeo aqui, se você não assistiu outro vídeo, dá uma pausa nele, volta lá, ou se você já assistiu e não lembra, volta, pausa lá, vê essa estratégia, a segunda estratégia, ela tá em cerca de 12 minutos. Entende como que é o sistema de defesa, e aí depois você volta aqui desse ponto em diante, tá ok? Então você vai ver exatamente essa imagem aqui, ó. Então vamos lá, como que funciona essa estratégia? Seu objetivo ele tem que ser de proteção, tá? Então você não vai alavancar demais e você não vai escalar demais também, porque a alavancagem é em relação a quanto que você está operando. A escalada é quantas vezes você vai tentar defender, tá? Por isso que você tem que entender a estratégia do outro vídeo. Segunda coisa, só funciona no MetaTrader 5 com conta Red. Por que só no MetaTrader 5? Porque o MetaTrader 4 é para Forex, a gente está falando aqui do mercado brasileiro. A estratégia também funciona no Forex? Claro que funciona. Tanto no 4 quanto no 5, desde que a conta seja conta Red, que permite você estar comprado e vendido ao mesmo tempo no mesmo ativo. Isso é muito importante. O Profit, você pode ficar comprado e vendido no mesmo ativo ao mesmo tempo? Não, não pode. Então não funciona a estratégia. O Trade você pode fazer isso? Também não. Então não funciona. Pro Trader, você pode fazer isso? Não pode. Então também não vai funcionar. Talvez no FlexScan acho que você consegue, porque lá você consegue ficar comprado e vendido no mesmo ativo ao mesmo tempo. Tá? Então, mas como o FlexScan não vai ter ali a interface gráfica, você vai precisar de um outro gráfico auxiliar para você conseguir monitorar onde é que está a tua posição. Então eu recomendo fazer no MetaTrader, facilita muito a vida. Então já temos ali a mensagem, não opere muito alavancado, isso é muito sério para essa estratégia. E pode usar a estratégia como estratégia complementar de uma outra estratégia, como a gente falou no começo do vídeo. Se você já tem uma outra estratégia, por exemplo, você faz scalps aí, scalps de 1, 2 pontos, e aí você tenta buscar aí R$500 no dia, e você pode usar essa estratégia para pagar o prejuízo tomado se aquele dia a tua estratégia de scalp ela foi mal sucedida. Você tomou o stop do dia, essa estratégia que ela pode recuperar parte do financeiro. Ou você pode usar essa estratégia como única estratégia do day trade. Só que assim, essa estratégia ela é uma estratégia que ela tem um ganho limitado, tá? Ela tem um ganho limitado. O risco dela também é limitado, tá? Então você não vai quebrar a conta fazendo essa estratégia. Ela tem um risco limitado, ela também tem um ganho limitado. Por ter um ganho limitado, não é uma estratégia que vai te deixar milionário. Ela é aquela estratégia que você vai colocando ali um tijolinho por vez ali no teu muro ali da consistência financeira. Vamos lá. Ponto-chave dessa estratégia, que é o ponto de entrada. Tá? Como que você pode definir o seu ponto de entrada? Você pode fazer rompimentos de vela ou qualquer outro tipo de rompimento que você esteja habituado a fazer. Por exemplo, o rompimento da primeira vela de 15, a primeira só, tá? Rompimento da primeira vela de 30 ou rompimento da primeira vela de 60 minutos. Os outros rompimentos, esses eu não citei, mas você pode fazer outros tipos de rompimento, tá? Desde que você identifique que o mercado ele não vai estar numa região de lateralização. Esses rompimentos aí a gente estaria usando eles para fazer a primeira entrada a favor da tendência, tá? Você pode entrar pelos sigmas, tá? Então você pode ir lá, 0,8% de variação, 1%, 1,5% e 2%. Entre o 0,8 e 1, você decide se é 0,8 ou se é 1%, tá? E depois 1,5% e 2%. Aqui a gente estaria entrando contra a tendência. Ou seja, o mercado caiu 1%, você compra. O mercado subiu 1%, você vende. Aí a gente estaria fazendo a estratégia contra a tendência. Terceira entrada é baseada em desvio padrão, e aí dependendo de qual desvio padrão você tem desvios que você consegue fazer a favor da tendência, mas a maioria deles também são contra a tendência, tá? Rompimento de pivô, tá? O mercado fez um pivô, ele vai romper esse pivô, você consegue entrar na tendência usando esse tipo de estratégia aqui para se proteger, e você pode ter qualquer outro setup que você tem aí, você pode, sei lá, fazer pin bar mais inside bar junto, aparecer um pin bar, aparecer um inside bar junto, aí você entra. Você pode usar as zonas de suporte e resistência.
Você pode até, tem todo dia o Oraman Trade on Air lá, ele tá liberando os relatórios de índice e de dólar ali com os pontos de suporte e resistência. Você pode estar usando aqueles relatórios do dia, todo dia ali, mais mastigado que isso não tem jeito. E aí com aqueles relatórios você consegue pegar os pontos de suporte e resistência e vir executar essa estratégia que a gente vai estar mostrando aqui. Tá? Então assim, tá bem fácil, tá bem simples, tá? Uma forma de você proteger teu capital. Pense bem, isso aqui é para você proteger o teu capital. Se você ganha dinheiro, se você opera day trade, tá ganhando e tá perdendo, opera swing, tá ganhando e tá perdendo, opera opções, tá ganhando e tá perdendo, isso aqui é para você minimizar o máximo as suas perdas. E aí o que acontece? Automaticamente no dia que você ganhar, isso aqui vai potencializar teu ganho. Taxa de acerto, como que a gente vai medir? Você vai ter, para esse tipo de operação aqui, você vai ter que ter uma planilha separada só para essas operações, tá? Você vai decidir se você vai operar isso aqui no dólar ou no índice. Você pode fazer isso aqui em Petro, contrato de milho, arroba do boi, café, sabe? Pode fazer na Vale, pode fazer em Ambev, aonde você quiser fazer isso aqui, tá? Como que a gente vai... Então a gente vai ter uma planilha separada só para gerenciar essa estratégia específica. Você não pode misturar essa estratégia com outras estratégias. Então vamos lá. Então toda vez que a gente tiver um loss, sim, essa estratégia ela tem loss, tá? Ela não é risco zero, não existe estratégia de risco zero. Até porque a gente viu no começo da apresentação que tem elementos que a gente não tem controle. Então esses elementos acontecendo, a gente eventualmente pode estar aí se deparando com um loss inesperado. Mas o que acontece? Todas as operações que deu loss e todas as operações que saíram no 0 a 0, elas são consideradas como perdas, tá? Então a gente não vai aqui dividir essa no 0 a 0 vai ficar classificado como 0 a 0, não. 0 a 0 a gente considera como perda. E lá na frente vocês vão entender o porquê disso. Operações que fazem parciais e depois saem no 0 a 0 ou operações que vão no alvo são consideradas como ganho. Ah, por que ele fez a parcial e depois ele voltou, você colocou o stop no preço da entrada ali e ele te tirou da operação. Mas você já fez uma parcial, você já fez uma gordurinha e num próximo entrada, no outro ponto, você pode entrar de novo e refazer esse sistema de defesa e tentar ir, porque se você fizer duas parciais, você já praticamente deu uma operação que deu ganho no dia inteiro. Se você entrou com... Depois a gente vai falar dos alvos, mas assim... Só para vocês entenderem agora. Se você tem uma operação de 20 pontos com dois contratos, a primeira parcial você fez com 10 pontos, e aí você ficou segurando só um contrato, e depois você fez uma segunda operação, ele foi lá e fez a parcial de novo com 10, você já pegou os 20 pontos que você queria no dia. Aí você pode até falar assim, ah não, mas se a operação for no alvo direto, ou um contrato eu vou pegar 10 pontos e o outro contrato eu vou pegar 20, somando os dois dá 30. Só que se você fizer duas parciais, você já está batendo ali quase tua meta do dia com a estratégia. Apesar que você pode fazer quantas operações dessa aqui você quiser. Só tenha o cuidado de controlar que assim, ó, loss e operação que sai no 0 a 0 é perda, ganho, ou fez a parcial e depois tirou no 0 a 0, mas você conseguiu fazer a parcial, essa você considera como gain, tá? Para ficar mais fácil de filtrar e mensurar. Vamos lá. Você precisa definir as suas métricas, tá ok? Pro ativo. Isso aqui é para essa estratégia fundamental, mas isso aqui é algo que você deveria tá já fazendo para todos os ativos que você opera. Por exemplo, no dia 8 de fevereiro, eu peguei aqui o histórico dos últimos 21 dias. O que o meu indicador me mostrou? O desvio padrão do dólar estava em 22 pontos. O range mínimo, que é a diferença entre a máxima e a mínima, foi de 45 pontos, ou seja, nesses últimos 20 dias o mínimo que o dólar andou foi 45 pontos. O range máximo foi de 116 pontos. E o range médio de 76 pontos. Ou seja, eu sei que o mínimo que o dólar pode andar é 45 pontos ali. Então, o mínimo que ele andou. Então, assim, se eu buscar uma operação de 40 pontos, faz sentido? Se a média que ele está andando por dia é 76 pontos, claro que faz sentido. 40 pontos e aí quase 2 desvios padrão já de alvo. Então poderia ter um alvo de 40 pontos. E se eu conseguir acertar o ponto da entrada, eu vou conseguir sair assim. Talvez essa operação demore um pouco, mas eu vou conseguir fazer os 40 pontos.
Se eu quiser ser um pouco mais conservador, eu posso então tentar fazer um alvo ali só do desvio padrão de 22 pontos ou 20 pontos, posso também fazer. Isso vai sair um pouco mais rápido. Mas vai ter também algum probleminha em relação a você entrar na zona de briga, tá? Na zona de consolidação, se a zona de consolidação ficar em algum ponto aí. Algum ponto que ele, você não tá nem indo a favor e nem indo contra. E já a gente vai explicar isso. Então, assim, potencial tem, mas você tem que saber, você tem que ter as métricas do ativo que você opera, quanto que ele anda por dia, quanto que é o mínimo, quanto que é o máximo, para você conseguir mensurar quanto que você pode buscar. Por exemplo, se o dólar ele andasse o mínimo 20 pontos por dia e no máximo 40 pontos por dia, não adianta você querer fazer uma operação de 40 pontos. Talvez você tenha que buscar entre 10 e 20 pontos ali por operação. Isso é esticando o máximo, porque você sabe que o range está bem curto. Agora, vamos supor que o dólar está andando no mínimo 100 pontos e no máximo 300 pontos por dia. Opa, então eu consigo buscar, porque eu sei que a volatilidade está bem alta, ele está andando bastante. Então, isso que a gente sabendo esses dados, fica muito mais fácil a gente definir os alvos das nossas operações. Então, vamos lá. Com base nesse exemplo aqui, desses dados que foram coletados no dia 8, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia, então, o alvo da minha operação, eu poderia fazer uma operação com alvo de 20 pontos, tá? Com stop de 20 pontos também. A parcial minha seria com 10 pontos, a metade do caminho. E a minha defesa seria com 10 pontos no sentido contrário, tá? E com a quantidade de lote dobrado. E aí depois eu vou explicar um detalhe disso aqui, tá? Meu lote inicial, eu entraria aqui nesse exemplo com 2 contratos. Isso aqui é só um exemplo, tá? Vocês não vão executar isso aqui exatamente desse jeito. Vocês têm que fazer a métrica de vocês, porque eu não sei qual que é o saldo financeiro que vocês têm, qual que é o dinheiro que vocês têm determinado para alocar em day trade, ou qual que é o dinheiro que vocês podem alocar para executar somente essa estratégia, deixar um outro saldo para outras estratégias, outros ativos, tá ok? Então isso aqui tem que ser mensurado, você tem que fazer aí o teu cálculo aí da tua gestão de risco certinho. Outra opção, poderia fazer um trade de 40 pontos, meu stop seria também 40 pontos, minha parcial no 20 pontos, tá? A minha defesa no 20 pontos. Lote inicial com 2 contratos, defesa de 4 e 8 contratos, tá? Vamos lá. Como que vai funcionar a estratégia de defesa, então? Como que você faz? Digamos que a gente teve uma entrada aqui, essa linha do meio aqui, que tá, essa linha contínua do meio. Então a gente entrou, tem uma setinha verdinha aqui para cima, a gente fez a compra aqui, ele ameaçou ir para cima e começou a cair. A partir do momento que ele caiu 10 pontos, eu tenho essa entrada aqui de compra, ela vai ter o meu stop em 20 pontos abaixo. A partir do momento que ele caiu 10 pontos, eu vou fazer uma venda aqui. Mas se a minha compra, eu comprei 2 contratos, essa venda eu vou vender 4. E o alvo dessa venda, ele vai ser de 10 pontos. O que vai acontecer? Quando o preço cair aqui do preço de entrada da primeira compra, ele cair 20 pontos, ele vai estar dando o alvo ao mesmo tempo da minha venda, que é 10 pontos. E aí uma operação vai cancelar a outra. Por isso que é importante entender a estratégia lá no vídeo parte 1, lá que é 100% de acerto, para você entender essa dinâmica. Se você não entender essa dinâmica aqui, você não vai conseguir executar a estratégia de defesa. Então, entendido isso, tá? O que acontece? Vamos lá. Segunda possibilidade que pode acontecer. Você comprou, você fez uma entrada de compra, você comprou. O mercado andou 10 pontos ao teu favor. Você comprou 2 contratos. A hora que ele bateu 10 pontos, você vai zerar um contrato. O que você pode fazer neste momento aqui? Você pode pegar o teu stop que estava 10 pontos abaixo e colocar no preço de entrada. Por quê? Uma vez que você colocou o stop no preço de entrada, a tua operação ela está 100% protegida. Se o preço voltar a cair, ele pode te tirar no preço de entrada aqui e você sai no 0 a 0, mas você já colocou a parcial no bolso. Ou você pode deixar o preço tentar correr e ir bater no teu alvo lá e fazer os teus 20 pontos, que era a tua operação inicial. Então, essa é a possibilidade. Ou seja, aqui, se você fez uma entrada razoavelmente boa, uma entrada razoável, você não vai ter dificuldade em fazer as parciais. Talvez a dificuldade seria ir no alvo, mas a parcial você não vai ter mais dificuldade. Então, por isso que a entrada é muito importante
para a estratégia de defesa. Porque colocou o stop no preço de entrada, você não precisa mais fazer a venda aqui embaixo, ou nem fazer a venda aqui no preço de entrada, porque é só esperar. Pode ser que você queira recomprar aqui nesse mesmo ponto. Se o mercado sinalizar que esse ponto, você pode fazer uma recompra no mesmo ponto, aí você faz. Isso aí é da análise de cada um. Tá ok? Depois a gente vai fazer um outro vídeo para a semana que vem. A gente vai estar falando sobre desvio padrão e Fibonacci. E aí vocês vão entender também algumas coisas em relação a mensurar os pontos de entrada e por que entrar e por que não entrar. Mas voltando aqui. Fez a entrada razoável, sabe que fez a parcial, coloca o stop no preço de entrada, opa, a operação já está protegida, deixa o barco correr, toca teu outro setup. Ou vai ver teu robô, ou vai ver opções, ou se você está executando só isso aqui, agora é hora de relaxar agora. Você pode sair, vai tomar um café e deixa a operação rolando aí. Se você quiser potencializar o teu lucro, a nossa estratégia, nosso objetivo não é potencializar, o nosso objetivo é somente proteção, mas tem como potencializar. Como que você faz isso? Fez a tua primeira entrada de compra. O teu stop estaria aqui a 20 pontos, tá? Para baixo. O mercado andou 10 pontos e você fez a parcial. Você comprou 2 contratos, ele subiu 10 pontos, você zerou, e aí você está com um contrato só na tua mão. O que você vai fazer com o teu stop? Em vez de você botar no preço de entrada, você vai subir 10 pontos do teu stop, então aqui seria nessa linha tracejada, e a tua defesa, ela vai ficar no preço de entrada. A tua defesa, que era aqui embaixo 10 pontos, a tua defesa vai vir no preço de entrada. Então o que pode acontecer aqui? O mercado cair. Se o mercado cair e bater aqui no preço de entrada e continuar caindo, você vai estar executando a defesa. A tua venda aqui vai zerar a tua compra. É uma possibilidade de potencialização. Ou então, o mercado subiu 10 pontos, você zerou, fez a tua parcial aqui, e aí você recompra mais um contrato e tenta subir com 2 até a linha até essa linha aqui do teu alvo, 20 pontos acima. Então assim, você só mudou o range das defesas, mas na verdade o teu médio vai estar... Você vai deteriorar um pouquinho o teu médio, mas você já colocou dinheiro no bolso. Então você consegue fazer isso aqui, zerei um parcial e posso recomprar nesse mesmo ponto aqui, tentar ir no alvo. Só que aí eu sei que eu tenho que saber que assim, se ele bater no preço de entrada, eu preciso pegar a quantidade que está comprada aqui e dobrar para tentar fazer a defesa e zerar aqui 10 pontos abaixo. Tá? Então esse aqui seria uma forma de potencializar. Tá? É recomendado fazer potencialização? Não. O foco é fazer a proteção. Mas eu estou mostrando aqui que é possível, tá? Estou mostrando a possibilidade. Eu não gosto de executar isso aqui, mas eu também não posso falar que não é possível fazer, sendo que é possível fazer sim. Tá? No vídeo 3, quando a gente tiver a parte, talvez eu vou ver se eu consigo deixar no robô programado para ele fazer potencialização também, tá? Porque o robô, do jeito que eu criei ele hoje, o meu robô, ele faz só a defesa. Mas daria para fazer sim, tá? Então quem também quer programar esse tipo de estratégia, saiba que dá para fazer isso aqui, tá? Então vamos lá. Próxima coisa, reposicionamento de defesa. Como que funciona o reposicionamento de defesa? Você pode fazer o teu trailing stop, tá? O ideal é que sim, você tenha algum mecanismo de trailing stop, algum indicador lá ou algum robozinho que, se você estiver operando manual, que ele execute o trailing stop para você, tá? Ou então você tem que ir reposicionando o teu stop. Digamos que você fez uma compra aqui, num dado ponto, sei lá, 5.200 aqui, nos R$5,20. Você comprou o dólar. O mercado andou 5 pontos ao teu favor. Teu stop que estava a 20 pontos, ele vai ficar a 15 pontos, tá? E aí você já ganhou um pouco aqui, você já protegeu um pouco do teu prejuízo. A tua defesa, que seria 10 pontos abaixo, você vai defender ela aqui a 5 pontos só do teu preço de entrada, tá? Ou seja, então você mudou o range de defesa e de stop com base em o mercado ter andado pelo menos uma parte ao teu favor. Ou seja, ele andou uma parte ao teu favor. Se você quiser fazer esse reposicionamento de defesa, você pode fazer. Eu não quero, eu quero esperar, eu só quero mover aqui stop se ele for nos 10 pontos e pegar minha parcial. Você pode optar por essa estratégia.
Mas você pode também ir minimizando aqui, ó. Andou 5 pontos, sobe o stop para 5, o stop vai ficar mais curto. Bota a tua estratégia de defesa aqui somente a 5 pontos da entrada. O stop 15 pontos, né? A estratégia de defesa somente a 5 pontos da entrada. Porque da onde ele está aqui em cima, se ele cair 10 pontos direto, ele vai acionar a tua venda. E a tua venda, quando bater aqui embaixo, você vai estar ganhando 10 pontos vezes 2. Ó, você vai estar comprado em 2 aqui, certo? Ele andou 5 pontos, você reposicionou. O mercado caiu 15 pontos direto. Você vai estar tomando aqui 15 pontos com 2 contratos, são 30 pontos. A tua venda, que vai estar a 5 pontos do preço de entrada e ela tem um alvo de 10 pontos, você vai estar com 4 contratos. Aí, a tua venda, ela vai te dar, como são 4 contratos, ela vai te dar 40 pontos aí. 40 menos 30. Nessa situação aqui, você já sai no lucro. Então, aqui já é ganha-ganha. Por isso que, às vezes, é interessante você reposicionar a defesa, dimensionando aí, dependendo do tamanho do range. Eu estou fazendo aqui 10 e 20 pontos porque fica mais fácil, fica mais didático, mas isso aí também vai depender do range que você usa. Mas saiba que reposicionar a defesa já te dá um ganha-ganha aqui, dependendo de como tá correndo o trade, tá? Outra coisa, zona de consolidação. Esse aqui é o grande perigo, tá? Então por isso que assim, a estratégia ela não é risco zero, ela é risco mínimo, mas não é risco zero justamente por conta do quê? A primeira coisa que você tem que ser rápido é identificar a zona de consolidação. E se a zona de consolidação estiver entre a tua entrada inicial e as tuas zonas de defesa, aqui você não defende. Você tem que esperar o mercado romper para um lado para o outro. Por quê? Você fez a compra, o mercado cai 10 pontos. Você faz a venda. O mercado sobe. Quando bate lá no teu ponto de entrada, você faz a reentrada. Aí ele cai de novo. Aí a hora que bater na tua zona de defesa aqui de novo, você vai querer revender. E aí, nesse ponto aqui, qual que é o grande segredo? Se você conseguir identificar que essa zona ela tá consolidada, o que você faz? Olha, o mercado entrou, você comprou, desceu, fez a venda, mas entre a tua entrada e a tua primeira defesa, você identificou que o mercado está lateralizando. A hora que ele subir, o que você faz? Você pode zerar, tá? A tua venda. E aí, você pode fazer a reentrada aqui, com 4. Somente para defender. Mas aí, você já está minimizando a quantidade de contratos que você está exposto. Por quê? Porque se ele está lateral, você sabe. Ou então você nem precisa fazer essa reentrada aqui. Porque você sabe que o mercado está lateral. Se você identificou que essa é a zona que o mercado está lateral, e você entrou na defesa, você nem precisa. Você só espera. Ele vai voltar aqui na zona de entrada. Vai sambar. Você vai ficar negativo. Se você quiser zerar a primeira operação, que é essa operação, ela já vai estar aqui no 0 a 0. Então você pode cancelar essa operação aqui. E aí você vai esperar, por quê? Porque ele vai acabar batendo aqui embaixo de novo. E aí você também zera essa segunda operação. Só que você tem que identificar essa zona amarela aqui. Se você identificou essa zona amarela de consolidação e essa zona de consolidação está exatamente nesse range entre a entrada e a defesa, você só espera, porque ele vai ficar batendo aqui o tempo todo. Se ele ficar batendo aqui o tempo todo e cada vez que ele bater, você colocando e dobrando e colocando, porque o legal, como que essa estratégia ela consegue defender? Como ela vai sempre dobrando, para você encurta a quantidade de pontos, mas você dobra a quantidade de lotes. Isso de certa forma é um martingale, tá? É um martingale. Só que você não vai poder fazer isso porque senão vai chegar uma hora que você não vai ter mais lote. Então, ou seja, o que você faz? Comprou, desceu, defendeu, subiu, comprou de novo. Meu querido, se ele descer aqui de novo, o que eu faço? Aqui eu já zero e espero vir aqui e zero de novo. Por quê? Porque ele vai ficar batendo isso aqui no tempão. Quando ele tá desse jeito aqui, ele bate. Por isso que o importante
é calcular muito bem o range para você evitar esse tipo de situação aqui. Mas você, quando ele está na consolidação, né, se essa zona amarela ela tivesse aqui em cima, não tem problema. Se a zona amarela tivesse aqui para baixo, também não tinha problema, porque ela não ia voltar aqui no ponto da primeira entrada. O problema é se ela ficar exatamente aqui, entre a entrada inicial e a entrada da defesa. Aqui, em vez de você colocar mais lotes, não. Cada vez que ele bater no 0 a 0, você zera o que está posicionado. Então, ou seja, recapitulando de novo, ó, comprou, tá? Ele veio aqui para a zona de defesa, defendeu. Você tem um stop lá em cima da defesa e tem um stop aqui embaixo da primeira compra. Na hora que voltou aqui para cima, você já identificou que o mercado lateral. O que você faz? Você zera essa primeira compra e espera ele cair para você zerar a tua defesa. Aí você cancela as duas operações, tá? Ah, aconteceu assim, se você demorar para você identificar a consolidação, então você fez a reentrada, você fez a defesa aqui embaixo, a hora que bateu aqui em cima, você fez a reentrada e você recomprou 4 vezes mais o seu lote inicial. A hora que bater aqui embaixo, você zera a defesa. Zera a defesa, a hora que bater aqui em cima de novo, você zera a entrada, porque ele vai ficar batendo aqui, tá? Nem sempre isso aqui vai funcionar, então às vezes você vai tentar aí ver a hora que o saldo mínimo que ele ficar segurando, você pega e zera, mas você não pode fazer mais que 3 operações, tá? Zona de consolidação em canal largo. Isso aqui também é uma coisa muito importante, porque às vezes você faz a entrada, ele vem e pega a tua defesa, você fez uma entrada muito ruim. Por isso que a entrada é importante. Se você fez a entrada boa, a estratégia por si só, ela caminha. Mas você fez uma entrada ruim, ele foi lá, desceu, você comprou, ele desceu, pegou a tua defesa, aí veio, vai pegar a tua reentrada aqui, digamos que ele vai chegar pertinho da parcial aqui. Se ele chegar perto da parcial aqui, eu já teria reposicionado aqui a minha defesa aqui, para poder minimizar o meu stop. Ou então eu tentaria zerar aqui parcial. Ah, ele foi lá, beliscou tua saída e não foi. Só que você tem que ficar esperto, porque se ele lateralizar num canal largo, num range muito alto, isso aqui vai te levar para prejuízo também. Então assim, zero operação, tá? Às vezes vai estar em posição que vai estar em prejuízo, vai estar em posição que vai estar lucro, mas às vezes é melhor, mesmo que estiver no prejuízo, você já zerar ali, tá? Por isso que é importante assim, você nunca vai conseguir zerar 100% do que você tem. Mas você nunca vai conseguir zerar 100%. Mas na maioria das vezes, na grande maioria, mais de 90%, você sempre vai conseguir sair pelo menos no 0 a 0, tá? Então assim, o objetivo é sempre proteção. Então você tem que ter uma certa habilidade em identificar quando o mercado está lateralizando. Você tem que conseguir identificar isso. Tá? E você vai observando o saldo de todas as operações. Saldo bateu, tá no 0 a 0 ali, entre comprados e vendidos, o saldo tá no 0 a 0. Zera tudo, espera, tenta achar um outro ponto de entrada melhor e aí você consegue executar essa estratégia. Ok? Dimensionamento. Quanto maior o range, é mais fácil para evitar a zona de consolidação. Por quê? Porque aí você só vai ficar fazendo muitas defesas se ele estiver num canal largo complexo, está lateralizado em um canal largo que é complexo. Senão, ele não vai precisar. Mas aí o que acontece? Se ele está no canal largo complexo, você tem o trailing stop que te ajuda, entendeu? E aí, provavelmente, quando está no canal largo complexo, você vai conseguir fazer a parcial e deixar o stop no preço de entrada. Então, a parte mais importante dessa estratégia é o dimensionamento, é a distância entre a entrada, a defesa e o alvo que você vai fazer. No exemplo que a gente deu lá, foi assim, poderia fazer os alvos de 20 pontos, stop de 20 pontos, ou posso fazer o meu alvo de 40 pontos e stop de 40 pontos. O que vai ficar mais fácil aí de fazer. Tá? Então, esse dimensionamento é muito importante. Por isso que isso aqui, antes de sair executando, você tem que testar. Então, na Orama, você tem uma conta, você consegue ter uma conta demo. E nessa conta demo, você pode executar essa estratégia aqui, tá? Pelo menos uma semaninha aí, tá? Ou, beleza, já entendi, já tô mais ou menos, sei lá, mas pelo menos 3 dias, no mínimo, assim, rasgando. Eu recomendo uma semana para você aprender a desenhar, aprender a pegar os pontos, aprender a fazer as defesas. Uma semaninha na conta demo,
você já vai conseguir fazer isso aqui, tá? Manualmente. E aí depois disso você pode partir para uma conta aí real fazendo esse sistema de defesa, tá? Agora vamos lá. Agora vou só passar os dados do índice, porque talvez você prefira operar no índice do que no dólar, até porque o índice é um pouco mais barato, tá? Também vai depender muito dos seus alvos financeiros ou do quanto de dinheiro você tem, tá? Então vamos lá. Dados do dia 8 de fevereiro de 2022, os últimos 21 dias. Qual que era o desvio padrão do índice? 618 pontos. Eu assumo por padrão o índice 600 pontos de desvio padrão, tá? O range mínimo do índice foi de 985 pontos, o range máximo foi de 3.715. A média que ele anda no dia é de 1.650 pontos, ou seja, o índice anda bastante até. Daí uma média aí de 3 desvios padrão, tá? Pro índice. No dólar ele é mais curto, mas ele é mais direcional, então às vezes dá 3 até 4 desvios padrões aí, tá? Então vamos lá. Se fosse no caso do índice, como que poderia ser uma operação? Alvo de 600 pontos, stop de 600 pontos, parcial no 300 pontos, defesa no 300 pontos. Lote inicial com 2, defesa de 4,8 contratos. Ou poderia esticar um pouco mais, porque eu sei que na média, ó, vamos voltar aqui, ó. O mínimo que ele andou foi 985 pontos. Meu, se a operação andou 985 pontos para bater 1.000 pontos, você não vai deixar ela voltar tudo, você zera na mão. Vamos lá. Sabendo que o mínimo que ele deu foi 985, você pode ter uma estratégia aqui de 1.000 pontos de alvo e 1.000 pontos de stop, tá? Porque você já vai estar compreendendo com um range muito grande. E 1.000 pontos aí é bastante ponto pra pegar, viu? Parcial no 500 pontos, tá? Parcial para mim 500 pontos. Ó. Quando eu operava índice manualmente, o meu alvo do dia era 250 pontos no índice com o tamanho da minha mão. Então isso aqui já era alvo para mim. Então isso aqui já é 2 vezes o alvo que eu operava antes. E aí fazendo com segurança. Então isso aqui para mim, se você quiser só usar só isso aqui como estratégia, vai estar te dando bastante dinheiro isso aqui sim, viu? E aí você tem a defesa em 500 pontos também, claro que você vai ter o turn stop. E aí, contrato inicial, 2 contratos, a primeira defesa de 4 e a segunda defesa de 8 contratos. Então você dobra 2 vezes e você não faz mais que duas reentradas. No vídeo 1 lá você vê que você tem várias reentradas, aqui não. Aqui o nosso foco vai ser dimensionamento a ponto de, com no máximo 2 entradas, uma defesa contrária e uma defesa a favor, ele conseguir ir pelo menos na tua parcial. Mesmo que ele não vá no teu alvo, mas ele conseguir na tua parcial e você conseguir colocar o stop no preço de entrada. Por isso que o dimensionamento e a entrada são muito importantes, tá? Então depois a gente vai ter a parte 3, vou mostrar como que a estratégia funciona com o robô, quais são as possíveis otimizações que só dá para fazer via automação de um robô, porque você tem que ficar fazendo muito cálculo, tem que fazer redimensionamento, tem que fazer turn stop, tem que recalcular o ponto da defesa. Então tem bastante coisa que sim, manual não dá. Esse jeito que eu estou passando aqui é um jeito que eu tive que reformular para conseguir passar e vocês conseguirem executar isso de forma manual no MetaTrader. Falei que dá para fazer também no FlexScan, mas assim, você não vai ter o gráfico para estar acompanhando ali, então você vai ter que acompanhar no outro gráfico e tentar vendo ali como é que funcionaria. Tá ok? Agora vamos lá. Treino operacional em conta demo antes de ir para a conta real. Pelo menos uma semaninha, tá? Então agora de novo, manda esse vídeo para uma pessoa que você sabe que está perdendo dinheiro aí, que queria um pouco mais. Não, ele não quer ganhar tanto dinheiro, mas ele quer fazer operações com mais segurança e tentar minimizar os riscos aí. Não é. Isso aqui não vai te deixar positivo o mês inteiro, mas aí um dia pelo menos no mês você vai acabar perdendo dinheiro. Mas esse financeiro ele vai ser limitado. Mas quanto que eu vou perder por dia? Aí você vai depender do quanto que você tem. Aí tem os vídeos lá de gestão de risco, como que você dimensiona, como que você calcula. E aí na conta demo você vai conseguir simular ali o máximo de saldo negativo que você fica executando essa operação. Então, ou seja, geralmente o máximo que fica é esse valor aqui. Ou seja, então esse valor aqui é o valor que eu tenho que assumir quando a estratégia der errado. Então talvez um dia provavelmente você vai ficar negativo. 2 dias, é muito difícil acontecer de ter 2 dias que essa estratégia
não vai funcionar no mês inteiro. Provavelmente o restante do mês vão ter dias que a estratégia vai bater no alvo, tem dia que vai bater na parcial e depois vai tirar o stop no preço de entrada. Mas ela vai funcionar assim. Então, na maioria dos dias você vai ficar positivo sim. Tá? Isso aqui também ele te traz um pouco de segurança psicológica para estar entrando, porque você sabe que você tem uma forma de estar trabalhando aqui as suas operações e gerenciando aí melhor o teu risco. Tá bom? É isso aí. Bom, curte, compartilha, deixa um comentário aí, tá? Se ficou alguma dúvida, tá? Eu não vou estar mostrando a estratégia agora porque eu não tenho conta demo e eu teria que simular no horário do pregão. Tô gravando esse vídeo à noite. Mas na parte 3, que eu vou soltar mais à frente, aí vocês vão estar vendo essa estratégia sendo executada por um robô com as otimizações. Ok? É isso aí, muito obrigado e bons trades a todos.